Fernanda Franco. Fernanda é advogada, trabalhou no mercado financeiro por 30 anos, é esposa, mulher, mãe, filha e cristã. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Nos sentimos honradas, né, Sandra, por tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom, primeiramente, eu que agradeço, Lu Saraiva, que eu já conhecia, obrigada, e a Sandra, que eu acabei de conhecer, que foi conexão à primeira vista, né, Sandra? Eu agradeço demais o convite, estou muito, muito honrada de estar aqui, e com duas mulheres inteligentes, maravilhosas e femininas, e espero que a gente tenha um belo bate-papo aqui. Que delícia! Eu já vou começar já ativando aí, né, essa identidade maravilhosa que você tem. E eu queria saber um pouquinho sobre a mulher que tem por trás dessa profissional, né, de toda essa história que você vivenciou, né, no mundo corporativo, que é um mundo muito sedutor. Quem é a mulher que está por trás da Fernanda? Uau, Sandra, que pergunta capciosa para começar, né? Eu acredito que, assim, para dizer quem é a mulher, eu preciso começar do começo, né? Eu sou uma mulher, fui uma criança nascida no interior de São Paulo, filha de uma professora de escola pública. Meu pai era agricultor. Eu fiquei órfã aos 6 anos de idade e fui criada só pela minha mãe. Tenho 3 irmãos. Tenho muito orgulho de onde eu venho, porque eu acredito que as minhas raízes é que me deram toda essa identidade, né? E estudei em escola pública a vida inteira. Saí de Aguaí aos 15 anos de idade. Por quê? Porque eu já não via oportunidade para mim na cidade pequena, né? Eu sempre fui uma pessoa idealista, um pouco sonhadora, e acreditava que eu tinha mais coisas para fazer e que aquele espaço era limitado para mim. Então, eu saí de casa aos 15 anos, fui estudar numa cidade um pouco maior, que era Campinas. Morei sozinha desde então. Fiz colegial, passei na faculdade, comecei a trabalhar desde então e não parei nunca mais. Me formei em Direito na PUC Campinas e, formada, eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu me casei aos 23 anos, fui mãe aos 25 e comecei a trabalhar desde formada. Então, eu acredito que a mulher que tem por trás da Fernanda tem um pouco dessa história de construção, né, de aprendizado e de seguir muito a sua intuição e o seu instinto. Nunca foi nada muito planejado. Você chegou a trabalhar como advogada, Fernanda? Sim. E mesmo trabalhando no mercado financeiro, eu ainda usava o meu conhecimento, né? Eu trabalhava no mercado, fazia a gestão dos fundos e tal, mas eu estruturava juridicamente os fundos. Eu cuidava também de compliance. Enfim, eu fiz... O direito me foi útil em todos esses momentos. Nesses 30 anos, eu nunca abandonei, de certa forma, o direito, né? Porque você precisa dele para entender das normas, de como que você estrutura um fundo, de como você diligencia uma empresa que você vai conceder crédito ou que você vai comprar, enfim. Então, o direito me acompanha até hoje. Eu escolhi fazer direito muito intuitivamente também, né? Assim, do que eu gosto, né? Porque a gente, aos 17 anos, quando você passa na faculdade, você não tem muita noção de nada, né? Eu vinha de uma família também que... não que fosse pessoas ignorantes no sentido da educação, não. Minha mãe tem 5 faculdades, mesmo viúva, fez muita coisa, entendeu? Uau, 5 faculdades? Olha isso. Ela passou a vida estudando? Eu não sei como, tá? Nossa. Porque ela tem 4 filhos e criou todo mundo sozinho. Olha então, só, a força da mulher, né? A gente já a vê a base aí, né? Então, quem é essa mulher, né? Tem uma ancestralidade por trás de mulheres fortes e batalhadoras também. Mas, então, eu digo que eu escolhi o direito, assim, como aptidão que eu tinha com matérias humanas, né?
que a gente estava conversando antes, uma coisa que a gente tem em comum. Eu gosto de gente. Eu sou uma apaixonada pelo ser humano, né? Eu gosto de entender como o ser humano pensa, como ele sente. E aí eu escolhi direito porque estava ali no meu rol. Mas eu entendo isso que você falou, sabe, Fernanda? Porque você, entrando um pouco aí, já pegando um atalho na sua história, a gente estava conversando lá fora e você me falou alguma coisa muito interessante. Porque o que eu vi na Fernanda, né? Eu vi uma mulher muito bonita, né, Lu? Linda. Ela é linda, Linda. né? Obrigada. Eu acho que a gente está vivendo essa era, né, dessas mulheres mais maduras, elas terem essa beleza interior e aflorar para fora, né? A Lu fala muito bem sobre beleza. Mas você falou uma coisa que eu fiquei muito curiosa para trazer para cá. Que durante toda essa tua trajetória que você fez, né, de tudo isso, e você agora contou que a sua mãe estudou muito, né? Você falou o seguinte, teve uma hora que eu resolvi fazer um sabático, né? O que trouxe, né, a decisão, com tantos atributos, né, tanto trabalho que você fez, e você resolveu parar, e o que você fez nesse período que você fez esse sabático, né? Conta assim um pouquinho para nós, porque muita gente não sabe o que significa isso, né? E eu já dou um spoiler aqui, que eu acredito, pelo que você me contou, que você fez muitas coisas, apesar de estar num sabático. Sim, eu imagino isso também, e eu fico até assim, imaginando por que esse sabático. E a gente, né, adora trabalhar, já falamos sobre isso há pouco. Agora, eu fico imaginando que uma mulher no mercado financeiro, qual foi essa carga, né? Como foi lidar com isso? E como é que você levou isso para o sabático? Sim. Né? Então, eu só voltando então um pouquinho, pegando o gancho da minha mãe, né? Dessa questão do conhecimento, do estudar, né? Às vezes os pais colocam algumas coisas na gente e não sabem, isso está me caindo a ficha agora, né? Então, o gosto por estudar e por estudar especialmente o ser humano e a mim mesmo veio da minha mãe. Porque a minha mãe sempre foi de fazer alguns cursos diferentes também. Ela fez o Caminho de Santiago de Compostela há 30 anos atrás também. Ela fez alguns estudos do ser humano. Então, acho que eu tomei gosto disso. E além dos meus estudos técnicos, eu ia para esse lado, né? E o que me fez fazer um sabático? Primeiro, é ter muita consciência de mim mesma, né? Porque eu acho que a gente acaba entrando sempre numa espiral do que chamam hoje de inconsciente coletivo. Todo mundo faz, então eu tenho que fazer também. Eu tenho que me adaptar a esse padrão. Natural, porque a gente pertence a grupos. Mas até que ponto você pertencer a determinado padrão e grupo não te agride? Sim. Né? Então, eu vivia um momento, nessa época, eu era diretora de uma empresa de cartão de crédito. E eu fiz o IPO dessa empresa. Então, o IPO, para quem não sabe, é quando a empresa vai abrir o capital na Bolsa. Sim. Só que, para ela abrir o capital na Bolsa, ela tem que se preparar. E era uma empresa que tinha que ter muito preparo, entendeu? E preparo documental, porque nessa época eu era diretora jurídica dessa empresa. Então, eu tive que preparar toda a documentação de anos que não estava atualizada em um curto período de tempo. Então, turnaround. Aquilo me levou... Eu falo que, além de cartão de crédito, a empresa tinha também uma unidade que trabalhava com call center. E eu fazia um paralelo que eu trabalhava no esquema call center, 24/7, né? 24 horas, 7 dias da semana, com uma filha pequena. Então, nessa época, os meus horários de almoço eu não almoçava, porque eu corria em casa, porque eu queria estar com a minha filha, levava ela na escola. Então, eu queria dar conta do mundo. Sim. E não deixar muito a minha filha, porque também tem a questão da culpa. E isso foi virando uma bola de neve, porque você aguenta isso um tempo, mas por muitos anos... Te leva a um esgotamento enorme, né? Como eu disse, hoje eu tenho consciência que eu tive um burnout, não algo que me incapacitou, mas emocionalmente, mentalmente, sim. Mas ninguém falava nisso naquela época. Não existia saúde mental, burnout, né? Nada disso. E aí eu fui sentindo que eu falava, gente, eu não consigo, eu estou cansada, eu não dou conta. Mas eu lá, né, insistindo. Porque tem um lado da sua personalidade, que eu era mais jovem, mais teimosa, não. Sim. Tem um super cargo. Tem uma resiliência maior, seu corpo também, acaba que não sofre tanto, né? Você ganha bem, você tem carro, você tem ações da empresa, você tem todo aquele, né, cenário que te seduz. Sim.
E eu tinha um super bom relacionamento com o meu chefe, que era o CFO da empresa. Então, assim, ele sempre me convencia, um beijo para ele até, porque a gente é amigo até hoje, a ficar. Toda vez que eu falava, ai, eu acho que eu vou sair, eu não estou aguentando. Não, ele ia lá, não, você vai aguentar, vamos fazer isso. Tira 20 dias de férias. E tipo, com boa intenção, aumentava meu salário, me dava, sabe aquelas coisas? Aí, na última vez, eu falei, olha, agora nada que você me ofereceu eu vou ficar, mas vamos combinar para eu sair, para não deixar ninguém na mão e tal. Então, a gente fez uma coisa, um bem bolado, digamos. E então, foi isso, porque eu senti no meu corpo e na minha cabeça que eu falava assim, eu preciso parar. Sim. E não foi fácil, porque o que acontece quando você decide abrir mão de um cargo que as pessoas pensam que é importante, porque as pessoas se apegam nisso, e que né? todo mundo deseja. Né? Todo mundo deseja. Todo mundo deseja. Você largar o que todo mundo deseja. E que não foi fácil, né? Que não foi fácil. Que não foi fácil. Só quem passa sabe né? Como foi para você chegar lá, né? Mas eu não sou apegada, né? Uma coisa que eu acho que me mantém fluindo é porque eu não tenho apego. Você já era privilegiada, né, Lô? Porque você já tinha o que todo mundo precisa aprender, o desapego. Todo mundo falava, mas como você vai pedir demissão? Né? Família. E aí você sofre o julgamento de todos os lados. E está tudo bem, você tem que estar certa da decisão que você vai tomar. Então, por isso, às vezes, a decisão demora um pouco mais. Então, eu falei, não, olha, fui eu que eu conquistei? Foi. Fui eu que passei todos esses anos aqui? Foi. Então, só eu posso abrir mão. Só eu sei se eu posso sair e se eu consigo continuar ou não. Então, decidi. Foi ótimo, assim, porque a minha filha era pequena ainda. Então, nesse sabático, além de tudo, eu fazia uma pós na GV. Não foi um sabático... entendeu? Aí, você tinha razão. Não é o sabático. A Sandra já pegou ali como foi o negócio. Aí, no sabático, eu fazia a pós enquanto eu trabalhava, mas aí eu terminei a pós, pude escrever meu artigo com calma, fui viajar, entendeu? Eu tirei dias, eu não fiz muita coisa não, tá? Para o meu padrão, mas eu fiz o que eu estava interessada naquele momento, que era terminar o que eu estava fazendo da GV e ter total entrega para minha filha. Então, fazer coisas prosaicas. Eu vou para o clube no meio do dia. Delícia. Sim. Que eu nunca fiz isso na minha vida, desde que eu já começou a trabalhar merecimento aí, né? Entendeu? Mas foi um sabático, assim, não durou um ano, foi quase um ano. E aí eu falava, não vou ser advogada nunca mais, eu não vou voltar para o mercado financeiro, eu não aguento. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, imagina, né? Você é boa no que você faz, você é isso. Bom, passado o tempo, eu fiquei elaborando o que eu iria fazer. E aí acabei voltando, e voltei daí já para uma gestora de fundos de investimento, e daí, desde então, eu... Que incrível. Você sabe, Fê, que assim... Lu, eu me conectei com a história dela, né? Porque você contou um pouco da minha experiência, né? Quando você falou do desapego, porque eu acho que foi uma decisão importante, né? Eu acho que a gente tem que trazer essas senhas, né? Essa senha do desapego, ela é uma senha importante e muitas vezes trava a pessoa aí, né? Com certeza. E a questão de que, às vezes, a gente, né? Eu tenho um pouco desse fit com você, porque eu vivi nesse mercado, né? Você trouxe aí experiências como call center, como IPO, né? E é muito sedutor esse mercado, né? E você trouxe um negócio muito bonito que eu queria colocar aqui na mesa, que é essa coisa do merecimento, né? O quanto a gente merece, e às vezes as mulheres, elas não estão dentro desse contexto, né? De quanto que a gente se esquece de que a gente merece uma pausa, né, um momento mais tranquilo. E às vezes a gente tem que ensinar isso. Né? Eu até queria a tua opinião, sabe, Fer? Porque é difícil a gente falar de merecimento num ambiente onde você tem de tudo. Então, você tinha teu carro pago, você tinha teu seguro, você tinha um excelente plano, você tinha tudo. Né? Porque o mundo corporativo ele tem essa sedução. Mas o que é o merecimento, né? E ter a consciência disso, né? Porque é o que a Sandra disse. No momento que a gente tem tudo caminhando, tudo em ordem. Não sei, mas eu acho que é uma sensação que eu já tive, não sei se vocês compartilham disso também, mas, meu Deus, como assim? Né? Eu estou desejando algo diferente do que eu tenho. Parece até ingratidão. Parece até ingratidão. Exato, parece até ingratidão. E não é, né? E é por isso que eu falo, não adianta...
talvez as pessoas um dia entendam isso, né? Não adianta você ter tudo, Isso. né? Material. Se a sua essência, se você não se tiver primeiro, se você não, Uau. né? Eu acho que eu sempre fui meio, a palavra da moda, disruptiva nesse sentido, né? Eu não quero o que todo mundo quer. Eu não quero ser igual a todo mundo. Não desmerecendo os outros, é porque eu quero ser eu. Sim. E toda vez que eu me perco de mim, eu acabo voltando, né? Falo, não, peraí, tá? Porque é fácil a gente entrar nesse caminho sedutor. É muito né? fácil. É tudo muito sobre o ego, é sobre o que as pessoas pensam de você. As pessoas falam coisas, mas você é isso. Eu olho e falo, nossa, será que eu sou mesmo? Porque eu olho muito para dentro, Sim. né? Então, eu penso que praticar o desapego é sobre isso, assim, não se apegue às coisas materiais. A gente está aqui, Fernanda, olha que interessante. num tempo muito curto. Né? Né? E que interessante, porque você vem de um mercado É isso, eu financeiro. falo, eu sou a pessoa mais incoerente do Conta aí pra gente, como é que foi isso aí? Porque, Parece né, incoerência, não é? né? Parece incoerência, Não porque é. 30 anos no mercado financeiro, onde é ter, é poder, são números, é conta, né? É uma coisa muito matemática. E você trabalhar ali o seu íntimo, né? Olha, minha essência é essa. Como é que é isso? Como é que foi isso? Como é que é ainda, Eu né? tenho analisado muito isso, e até para ter um direcionamento do que eu faço com tudo isso desses anos e do meu sentimento em relação ao mercado. Eu acredito muito no mercado financeiro, sabe? Eu acredito de verdade, é um mercado muito poderoso. O que o mercado financeiro precisa é mudar o foco, né? Porque o dinheiro é uma energia poderosa. Sim. Se ele é usado para o bem, muda o mundo. Só que o meio não vai mudar se as pessoas não mudarem. Então, quem precisa mudar? As pessoas no mercado financeiro. Né? A mentalidade, a né? mentalidade. As pessoas, eu digo a mentalidade. Porque a energia até tem, né? O mercado, você falou assim, é tão importante isso, porque eu converso muito com a Lu, assim, essa coisa do ser, né? O mercado financeiro é o ter mesmo. O tempo todo é resultado, é accountability, né? É o final da linha. E você trouxe um negócio muito interessante que eu acredito, né? A gente estava conversando no começo aqui, que você como mulher, né? Em algum momento você era aquela flor de lis. Quando eu te vi, eu tive essa impressão de que você era aquela flor de lis, sabe? Que estava tudo assim, eu tive até uma visão escuro e você era aquela flor. Né? E talvez tudo que a gente está falando aqui seja essa semente para trazer isso, né? Porque eu sou do mercado financeiro, a minha empresa é financeira. E eu vejo essa necessidade, sabe, de trazer essa energia. Sim, do trazer bem, luz, né? Trazer luz, bem. porque as pessoas estão isso, no escuro lá. E é só por ter. A finalidade é só ter. E doentes, as pessoas. É um mercado doente, eu digo doente no sentido da alma. Sim. Entendeu? Porque as pessoas ficam nessa busca dessa corrida do rato. Do ter. E esquecem de si mesmo, esquecem das coisas que têm valor de verdade, né? E não estou nós fazendo apologia aqui, não. Então, não vamos mais trabalhar com o mercado financeiro, não é isso. E o mais interessante, que além de eu... Você me colocou aí como uma flor de lis, mas eu me sentia tipo um peixe fora d'água, porque eu falava de coisas que as pessoas não falam. Então, eu já tive vários apelidos no mercado, né? Assim, tipo, loira zen, porosa, Cleópatra, qualquer coisa do gênero. Falaram que você né? abraçava a árvore, não? Não, isso não falavam. Mas, assim, porque eu sempre tive um olhar espiritual para a coisa, né? É porque eu me considero assim. E eu entendo que quando as pessoas acessarem o lado do ser e não do ter, tudo melhora. E o mercado financeiro, ele tem o preconceito com religião, com espiritualidade, né? Com coach, né? Eles fazem muito... como fala, sátiras até. Mas por quê? O que a gente não conhece, a gente satiriza, porque daí fica mais fácil. Fica mais fácil, porque eu falo, entrar em contato consigo mesmo é a coisa mais difícil que tem. É isso aí. Né? Porque a gente daí você rejeita, né? Então, assim, dói quando a gente olha para dentro e fala, putz, o que eu preciso melhorar? O que não está? O que está pegando aqui que eu ainda não entendi? E as pessoas não querem fazer isso. As pessoas querem olhar para fora,
querem ver só o material, né? Porque todo mundo gosta do belo e, de novo, eu não estou fazendo uma apologia de que, então, vou fazer voto de pobreza. Nada disso, né? Todo mundo gosta do que é belo, de Claro, coisa boa, de prosperidade. Uma coisa não interfere na outra. Então, para mim, sempre foi muito desafiador estar no mercado por esse lado. Mas eu tinha as minhas válvulas de escape, né? Eu trabalhei a minha inteligência nesse sentido. Eu falo, tudo bem, eu vivo aqui, eu trabalho com isso, eu gosto, porque eu gosto, mas eu preciso de uma válvula de escape que me mantenha sã, fisicamente, mentalmente. Então, eu sempre fiz atividade física, eu sempre fiz cursos de inteligência emocional, de autoconhecimento, de reprogramação neurolinguística. Então, eu era quase a loira zen mesmo do mercado, entendeu? Porque a loira zen do mercado no meio de um punhado de homens ali. Sim, e aí, sim. Fê? Você conseguia levar isso de alguma forma? Eu falava, às vezes, assim, soltava alguma coisa, né? E até, às vezes, uma conversa um pouco mais... Porque o homem tem dificuldade de falar de sentimentos, tem, né? Então, às vezes, quando eu via assim, um sócio, um colega de trabalho mais para baixo, né? A gente estava fazendo alguma reunião e tal, eu tentava sempre dar uma palavra, né? Olha, talvez ir por aqui ou fazer tal coisa, mas nunca muito ostensivamente, porque o homem, ele é mais... Nem de uma forma muito incisiva, né? Exato. Mas eu sentia... Como a Sandra estava dizendo, as pessoas precisam da luz e elas não têm consciência. Então, por que eu atraía muita gente, né, nas empresas sempre? As pessoas adoravam conversar comigo. Um cafezinho, e assim, indistintamente, do presidente à faxineira. E eu converso com todo mundo porque eu não faço distinção, porque eu gosto de gente. Sim. Né? E eu acho que a gente aprende e ensina o tempo todo. Então, agora na última empresa, que era a gestora que eu era sócia, sempre quando tinha algum BO, digamos, para resolver com pessoas, eu era... Fernanda. Porque eu sou a pessoa da conversa, do ouvir, do trocar, entendeu? Eu gosto. Então, acho que isso fazia a diferença, assim, de certa forma. Você está trazendo muita coisa, né? A gente tem aqui, né, Lu, a ideia da conversa mesmo e ir transbordando, né? Mas eu tenho conhecido muitas mulheres nesse mercado, né? Principalmente por conta das fintechs, né? Tem um novo mercado, né? O circuito financeiro, ele é fechado, mas ele tem muito a explorar. O que você tem, assim, para falar? Olha, se você tivesse que falar, né, agora, assim, para essa mulher que está vivendo, porque no final do dia, né, Lu, a gente conversa muito das mesmas dores. A gente está conectado. Muitos não falam. Mas o que você falaria para essa mulher que ainda não passou por essa dor, que lá no passado você passou, a Lu passou, eu passei, sabe? Às vezes por viver, mesmo gostando de trabalhar. O que ela pode atribuir, tirar dessa nossa conversa, uma semente, né? Que você falou de pessoas, para poder tornar o mercado melhor, sabe? Assim, tipo, o que você está fazendo, né? O que você está explorando aí no teu ambiente que você está deixando de fazer, mas que você pode fazer e você é autoridade para falar. Né? Eu gosto de pegar a autoridade das mulheres, né, Lu? Sim. O que você tem para dizer assim, ó, faça isso, porque vai fazer a diferença. Eu acredito. Eu acho que nem só no mercado financeiro, né? Mas eu acho que para a vida. Nós temos nossas filhas, né? Luísa tem 21, sua filha tem 25. 25. Nossa, a minha tem 23. 23. Então, nós somos contemporâneas mesmo. Então, e elas estão entrando no mercado. E entrando, e é uma preocupação, porque como a gente trabalha muito, né? Você falou agora há pouco da culpa, né? Nossa, gente, eu sempre trabalhei 10, 12 horas por dia, ainda trabalho, amo loucamente, mas quem aqui nunca se sentiu culpada por deixar o filho em casa? Olha, tem muitas coisas, né, que eu acho que a gente pode falar, principalmente para as jovens ou para as mulheres que estão no mercado ainda. E quando eu falo financeiro, eu gosto de dizer o corporativo, né? Isso. E, sei lá, acho que serve para todas. Principalmente no momento atual que a gente vive, que tem muito essa coisa do empoderamento, né? Acho que a gente tem que... E eu acho que isso acaba com a gente, porque a nossa essência é completamente diferente do homem.
O homem, ele dá conta porque o físico dele é isso. diferente. Aham. Entendeu? Foi Ele feito tem para isso, né? O hormônio dele é exato. testosterona, por isso que ele acorda, põe um terno, sai para trabalhar todo. A Ele gente está muito não. mais para o fazer, né? Para o resultado. Para o ali. resultado. É. E nós somos do processo. Né? Isso. A mulher é do Uau. processo, é do curtir aquele fazer, né? De se entregar e de perceber as nuances. E o mercado corporativo, ele vai tirando isso da gente, às vezes. A gente coloca na batalha, na guerra, né? Na alta performance, na Quando, guerra. na verdade, minha amiga, o dia que a mulher entender o poder que ela tem sem precisar do empoderamento, porque o poder já é dela, né? É num olhar, é num pedir, é num fazer de dar uma volta e de usar toda essa fluidez e essa feminilidade mesmo, né? Que é isso que eu acredito que contribua para um mercado melhor. Não só colocar mais mulheres lá. Vamos colocar mais mulheres. Tudo bem, mas se for mais mulheres masculinizadas, Sim. não vai mudar nada. Vai ser a mesma guerra, entende? Eu percebia que a forma de falar com os homens, muitas vezes, quando eu entendi o mecanismo, mudava o convencimento, entendeu? Enquanto eu tinha que bater muito de frente, bater na mesa, né? As coisas às vezes não funcionavam. Quando eu entendi que era o meu feminino que ganhava, nossa, tudo ficou mais leve, né? Nossa, Fê. Você vê? É a É senha. bem isso, é a senha. Essa, já. qual é a senha, A gente vai Lu? pedir uma senha para ela, mas ela está dando tantas senhas aqui. Não é? Porque Essa não, eu sei não que tem aquela coisa, a mulher consegue tudo o que quer? Consegue Consegue. mesmo. Consegue mesmo. É que a gente quer ir no mesmo caminho dos homens e não vai dar certo. Vai bater de frente e eles vão ganhar. Porque eles são fortes. Eles aguentam, desculpam, assim, né? Como é que fala? Batida forte. Exato. A gente não, a gente E assim, não vai Fernanda, aguentar. é maturidade também, não? Sim. A gente percebe isso depois de ter vivido e ter passado por muito. E que bom, né? Poder levar isso agora para as meninas que estão começando aí. Né? Porque tudo é consciência nessa vida. Porque eu digo que a gente aprende... Tudo é prevenção, né? Eu que estou na saúde, a gente usa muito essa frase. prevenção. Tudo é prevenção, então é um papo preventivo. Por que remediar, né, Lu? Porque não é? É assim. Porque a gente pode aprender pela própria experiência, mas a gente pode aprender modelando as pessoas. Sim. É isso. Né? Então, por isso que eu acredito que nós, mulheres mais maduras, temos, com experiência também, temos muito a compartilhar e a oferecer para o mundo. Né? Olha, a minha experiência foi essa. E eu perdi muito tempo, porque hoje, quando eu olho, não acho que perdi tempo. Foi a minha experiência, foi necessário, é a minha história de vida, né? Mas eu teria facilitado o meu caminho muito. Então, eu acredito, voltando um pouco, se eu pudesse falar algo, use a sua feminilidade e não se masculinize, primeira coisa. Segundo, aprenda, sim, a ser vulnerável. Porque é quando a gente é fraco que a gente é forte, né? E a mulher que se masculiniza, ela não se permite nem ser vulnerável. Eu sou a prova viva disso. Não imagina. Chorar, pedir ajuda, eu dou conta, eu faço, eu aconteço. Eu falei, gente, onde é que eu estava com a cabeça? É isso. Né? Me vestia toda de terno, toda séria e tal. Se armava, né? Me armava. Eu me armava. Só que isso adoece, né? Exato. Isso adoece o corpo, adoece a alma, adoece quem está em volta da gente. E assim, um assunto muito polêmico que entra nesse universo quando a gente fala dessa persona da mulher corporativa, não tem como não dizer que a gente perde aquilo que é mais importante para nós, né? Que muitas vezes eu vejo que você não perdeu, aqui a gente tem histórias de sucesso na família, mas o quanto que eu vejo, Fê, Lu, de mulheres separadas, divorciadas, solitárias, não vivendo suas solitudes, vivendo uma vida que foi roubada delas. Sim. Né? E no final do dia, a gente sabe, você que é do mercado financeiro pode falar mais sobre isso. O dinheiro ele é uma energia, mas ele tem começo, meio e fim. Sim. Né? Sim. E aí a gente perde a eternidade porque a gente dá a nossa preciosidade, que é o nosso tempo, que é a nossa função. Então, a gente vive uma vida sem função, disfuncional, né? E aí a gente vai se dar conta muito tardiamente. E aí eu entro nesse jogo, né? Por que remediar
a gente às vezes tem que passar por essa história para ensinar outras pessoas que estão por vir, né? Se a gente pode se prevenir. Né? Então, esse ensinamento que você falou, Fê, é muito importante, porque eu queria ter ouvido isso. Com certeza, com certeza. E muitas mulheres eu vejo que estão no mercado também e muito focadas em carreira, eu falo, eu tive sorte, não sei se é sorte, acho que teve uma parte que cabe a mim, e quando eu falo eu me emociono, mas eu sou muito protegida de Deus. Amém. Assim. Amém. Eu creio. sou muito abençoada, sabe? Eu acho que Deus sempre esteve comigo e me guiou em momentos muito difíceis. Então, eu não sucumbi, né? Eu sempre, nos momentos mais difíceis, eu estava ali. Eu falava, meu Deus, me ajuda a encontrar qual é o caminho. Porque eu casei, eu tive filho, eu tive uma carreira. Foi difícil manter? Foi muito difícil, porque você tem que se desdobrar, né? Mas eu vejo muitas mulheres no mercado abrindo mão de casar, de ter filho, porque elas querem a carreira. O Deus é o dinheiro e a carreira, e os bens materiais, e a viagem, a bolsa, a roupa, e, enfim, né? A cirurgia plástica, sei lá, todas essas coisas que rondam a gente. E quando, na verdade, o que a gente tem de mais valioso é a família, né? São os nossos filhos. Eu tive uma, porque realmente hoje eu tenho consciência que eu não dava conta, porque eu queria estar presente. Eu não queria delegar a minha filha na mão de uma babá, né? Então, ela ficava na escola, mas eu levava no médico, eu levava na escola, eu dava o jantar, enfim, eu me virava. Mas foi muito difícil para mim, foi muito pesado. Então, hoje eu penso assim, eu poderia ter tido 10 filhos, que eu me descobri assim, qual o maior prazer que eu tenho na vida? Ser mãe. Ai, que delícia. Entendeu? Eu olho para minha filha e falo, gente, que delícia, sabe? Que coisa mais prazerosa do mundo. Falo, se tem alguma coisa que eu acho que eu fiz direito, foi, tirando a faculdade, foi a minha filha, entendeu? É seu legado, né? É meu seu legado. legado. Um ser humano, eu falo, eu quero um ser humano bom para o mundo. Amém. Então, eu vejo que as mulheres, às vezes, estão deixando isso de lado em função desse fazer, de ter dinheiro e de ficar inebriada com esse... Tudo bem, é uma escolha. E eu acredito que até tenha mulheres que talvez não tenham vocação, tá? Também a gente precisa ter cuidado com tudo que a gente fala, porque daqui a pouco vão falar que eu estou romantizando a vida... O cenário de algumas. Né? Não é isso. Tudo tem sacrifício, eu acho, muitas vezes. Mas eu posso dizer por mim que a minha melhor experiência foi ser mãe, né? Eu sou apaixonada pela minha filha. E eu faço muitas coisas para que ela tenha autoconhecimento também, para que ela se encontre, entendeu? Não só dar coisas para ela, para que ela trilhe um caminho que ela possa evoluir enquanto ser humano. Sim. Então, o que eu... Até me perdi aqui, o que você me perguntou. Não, mas assim, a ideia disso, você né? emocionou e assim, foi um auge aqui, sabe? Porque desde que eu comecei a conversar com a Lu sobre esse momento, né, de conversa que a gente tivesse aqui, mas que fosse realmente com uma proposta de trazer a senha, né? Sim. De ter essa conquista dentro da nossa conversa, sabe? Porque você é uma autoridade, né? Eu posso dizer, e até queria a opinião da Lu, você é uma mulher muito especial. Você tem muito para transbordar. E o convite de estar aqui, a gente não está à toa aqui desperdiçando nosso tempo. Né? A gente está num momento de um transbordo muito poderoso. Né? Então, é muito importante que a gente saiba... Né? Eu estou vendo que você é muito ativada, né? Que você é conectada e que você saiba que você é uma pessoa especial por ter, né, desfrutado de muitas conquistas, mas por estar plantando muitas sementes. E é isso que tem que acontecer nessa conquista. Então, eu fiquei muito emocionada com a tua história, né, Lu? Eu acho uma história que linda. É impressionante a E gente assim, estar aqui. e uma história que precisa ser compartilhada, Fernanda. Né? Eu acho que a sua missão aqui... Talvez você já tenha até ideia disso, mas assim é tão claro para mim hoje que você está aqui para fazer a diferença, né? Para fazer a diferença para essa turma toda que está vindo aí, né? Para esse tanto de mulher e mostrar,
exatamente como as coisas acontecem, né? Que a gente pode, sim, desejar ter uma carreira brilhante, ser próspera. Gente, isso é fundamental. Mas não perder a essência, né? Não. Ser feminina e trabalhar a mentalidade. Trabalhar essa questão, né, de conhecimento, de autoconhecimento. Porque eu acho que a gente vive, na verdade, acho que a gente está assim, a corda ela foi esticada, e a gente está ali no finzinho dela, pronto para estourar, né? Então, começou lá atrás, com o feminismo, que tomou uma proporção que eu tenho a certeza que não era para ser assim. Não. Só que foi, né? E a gente chegou no momento que vai estourar. Sim. Então, antes que estoure, vamos recuar um pouquinho, entender o que a gente vai tirar de bom daqui. É isso. E para essa juventude, porque nós, estamos super jovens, né? Mas, assim, a gente já viveu muito. E tem uma turma toda começando e que vem com essa alta performance, empoderamento, né? E se desconecta E se desconecta. da sua essência, né? Total. Né? Porque o mercado E não tem impõe. como não adoecer, né? Desconectado da essência. Que é o que eu falo, que eu sou abençoada, eu queria que todo mundo fosse e que todo mundo acreditasse em Deus como eu acredito. Mas eu sou abençoada porque todas as vezes que eu estava perto de me desconectar, eu nunca me desconectei, mas quando eu estava muito estressada, eu falava, opa, né? Vinha alguma coisa. E mesmo agora, quando eu vendi a gestora e que eu saí e decidi pensar no que eu vou fazer, eu tenho certeza que foi Deus. Então, eu nunca contestei. É difícil ser obediente? É muito. É muito. É muito. A minha mudança para Alphaville foi em absoluta obediência também. Então, eu tenho certeza que Deus me tirou de São Paulo, me colocou em Alphaville e falou assim, olha, você precisa de um tempo num lugar mais calmo, numa casa mais tranquila. Senta aí. E me aguarde. obedecer. E me obedeça. E obedecer é algo muito difícil. Eu ouvi uma frase da Ana, de uma amiga, e ela diz o seguinte, que obedecer não é apenas executar o que foi te pedido, o que Deus te pediu, mas é fazer no tempo certo. Exato. Porque se você obedece fora de tempo, você está também, desobedecendo. exato. Então, Muito bem, não é fácil isso, Não. né? E Você eu estou acatar e obedecendo, obedecer. não Gente, fazendo. Não é? Então, para uma fazedora. Você é uma fazedora, Fê. É muito, É muito difícil, né? Mas Não, tem mas muito é assim, Fê, olha, eu vou te aprendizado, dizer, você viu? soltou muitos códigos aqui, foi muito poderosa a nossa conexão, porque você trouxe palavras mágicas, que são as senhas, né, Lu? Para muita Várias coisa que é senhas. desapego, renúncia. Você falou aqui, você não citou a palavra, mas você renunciou. Renunciei. Você Várias renunciou. vezes. Você se vulnerabilizou, né? De tudo aquilo que de repente era muito palaciano, né? Eu falo que o mundo corporativo ele é palaciano, ele te Sim, deslumbra, né? Você vai, é conquistada pelos headhunters, você tem um valor, às vezes você tem um preço também, né? E você trouxe uma questão muito de abdicar do estar e às vezes do fazer pelo ser, que para mim é a equação perfeita, né? A gente tem que dar lugar a isso. E o ensinamento para essas novas mulheres, porque você pode exercer, é só ressignificar, né? Sim. Exercer a sua feminilidade, o poder que já é dado, dentro do contexto que você está. É só administrar a rota. Eu acho que elas deveriam ouvir mais a gente, né? Você não acha? Não é? Não acho. Eu acho que mulheres... E a gente está aqui para isso, tá, Fê? Para trazer a mensagem. Porque a gente podia parar também, né, Lu? Sim. A gente tá bom, tá bem, né? Tá? Não, mas e a gente eu- podia parar. E você vai vir para esse cenário, você já está aqui nessa mesa para trazer essa mensagem, sabe? Porque a gente precisa falar. Porque se a gente não falar, o mundo vai continuar ensinando a Sim. nova geração a fazer pior do que já aconteceu. Então, você já estava com a sua frequência alinhada com o divino, né? Eu acho que É o você... poder do autoconhecimento, né? sim. E mais ainda, eu acho que da conexão com Deus. Sim, Porque quando você trouxe isso, eu me vi muito em você. Até me perguntaram esses dias se eu oro, em que momento eu faço a minha oração. Eu disse, ai, gente, eu oro o dia inteiro. o dia inteiro. Eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu devocional, é a minha oração, e eu estou trabalhando, eu estou orando, é o dia todo, eu estou no carro, a hora que eu me pego, eu estou orando. Então,
Isso é a que as chave. porque as pessoas pensam que para você orar você precisa de uma cerimônia, né? Sim. Ou de algo muito. Eu falo, Não, orar você o tempo inteiro. Eu falo, converso. Falo, o que eu faço aqui? O que eu estou sentindo me ali? ajuda aqui, me entendeu? dá uma luz É uma aqui. intimidade. É uma intimidade. Assim, então não precisa de protocolo, né? Mas Dá até para passar um WhatsApp para Deus. Exato. Fala assim, olha, Eu falo que eu tenho. Você responde rápido, por favor. Mas eu especifico. Aí você fica olhando, né? Você fica olhando se ele viu. Será que ele viu? Mas isso é intimidade, né? Eu especifico, eu falo, olha, isso, explico bem certinho, assim, sabe? Eu tô nessa vibe do assim. Eu tô assim. assim. Eu criei essa analogia do WhatsApp porque é uma analogia mesmo. Tipo assim, eu vou mandar uma mensagem aqui. Deixa eu ver se ele já viu. Deixa eu ver. Ai, ainda não viu, né? Não viu, não me respondeu, pô. Sabe? É bacana. Dá uma pegada dessa daí. Mas, assim, só para pegar um gancho que eu acho que é importante também, que você falou, que a gente poderia parar, mas eu acho que a gente tem quase que um dever de falar. É isso. Sim. Sabe? Porque a vida nos deu é tanto uma missão, é uma missão. É isso. que a gente tem que Transbordar. Tem que transbordar. E- Não basta ser abundante. Não. Tem que ser transbordante. Exato. E eu acredito que se a gente for omisso, isso é quase um pecado. Exato. Entendeu? Uma desobediência. É uma Uma desobediência, desobediência. porque então a outra voz vai falar mais alto e as mulheres vão continuar adoecidas. É isso. Porque as mulheres estão adoecidas, principalmente nesse mercado que a gente está falando. Entendeu? Elas estão masculinizadas, elas estão depressivas, elas fazem dietas mirabolantes. Tomam antidepressivo. Tomam antidepressivo. Então, assim, cada hora se relaciona com um. Então, isso adoece a mulher, porque a mulher é sensível, não adianta, né? A gente não vai reconstruir a nossa essência divina. Desculpa, você pode dar o nome que você quiser, para o que você quiser, mas a nossa essência é biológica, é divina, exato. não tem como. Então, a gente tem assim, a obediência de transbordar isso. E eu fiz um post esses dias no Instagram e alguém comentou assim, ai, que bom saber que tem alguém que pensa como eu, uma amiga, né, que pensa como eu, assim, falando de empoderamento e tal. Eu falei, olha, muitas mulheres pensam como nós, mas o que falta é posicionamento. Então, enquanto nós, mulheres, que pensamos assim, que temos experiência, que temos o que ensinar e o que entregar, não nos posicionarmos, a voz que vai ganhar é a outra que adoece as mulheres. E que, às vezes, eu até penso que existe uma manipulação por trás disso, entendeu? Porque mulheres doentes fazem uma sociedade mais Com fraca. certeza. Uma estrutura mais fraca, uma família mais fraca, mais desestruturada. Cria uma Entendeu? sociedade doente. Doente. É isso. E você sabe, assim, que agora entrando nos nossos finalmente, né? Porque esse papo dá uma imersão, né? A gente vai continuar É ainda isso. muito. Mas eu Já queria está convidada para o próximo. Tá, Já tem que ter a parte aguarde. 2 aí, gente. Olha. E tem várias coisas para a gente muita, falar. Tem muita coisa. Mas eu faço um convite, né, para as mulheres que deixem de ser, né, únicas e passam a viver em união, sabe? Eu falo assim, a gente tem que ser única e ser, né, ter a nossa unidade, mas eu tenho feito um convite para que a gente seja mais do que unidas, mas que a gente esteja em, assim, sabe? Eu gosto daquele exemplo, né? Una. Eu gosto disso, né? Da una. De estarmos conectadas, porque é como a laranja e o suco de laranja, né? A gente tem que deixar de ser só laranja juntas e sermos mais um suco de laranja, sabe? Então, esteja com a gente, né? E aí, Lu, eu queria que você dissesse aí aqui para nós finalizarmos, quais foram as senhas que você capturou aqui da Fê? Nossa, gente, foram muitas senhas ao longo disso tudo, né? E eu vou passar essa para a Fernanda, para ela finalizar. Primeiro, eu quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast A Senha. E a gente vai finalizar com a senha da Fernanda. Fê, Nossa, é com você. difícil isso, mas eu acho que tudo que a gente disse aqui, se eu posso deixar algo que eu acredito muito nessa vida e que seria uma senha é: conhece-te a ti mesmo. Porque quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Uau! Que lindo. Que lindo, Que Fê. senha. Que Muito senha. obrigada. Ó, foi uma honra estar com você, sabe? Obrigada. Que você seja muito abençoada. É o Amém, começo já da nossa sei. relação, Obrigada. sabe? Porque foi incrível. Foi muito bom, gente. Deus falou comigo através disso. Não é? Foi muito, muito bom. E
É isso, eu sou uma pessoa emocionada, vocês já perceberam. Somos. Antigamente eu brecava isso, hoje em dia eu Que falo que é o delícia. que eu tenho de originalidade. E eu gostei muito, muito, muito bom. Obrigada assim, pelo seu mãe. tempo. Você Deus me protegendo de novo, estando aqui com tem vocês. muito fit. Eu delícia. tenho a honra, assim. Obrigada, Lu, foi porque Eu que agradeço. eu falei que sonhei você ia muito, eu amar pedi ela. muito para Olha lá. Deus, sabe? Eu pedi demais para Deus me conectar com mulheres especiais. Eu me emociono quando eu falo disso. Porque Sabe, nós porque- somos especiais Porque e a gente eu- se perde às vezes. Eu não, entendeu? não que foi ruim, eu tenho muito fit com isso, né? Eu gostei do que a Sandra falou, porque a gente não precisa ficar contando de jornadas pesadas. Eu gosto de falar de bênçãos, não preciso contar o meu feio. Claro. Você conta para o pessoal, quando vai na sua casa, sobre o que tem no seu lixo? Não. Né? A gente conta sobre o que tem na nossa sala de estar, né? Mas a mulher também precisa, que é isso que eu te falei, saber reconhecer que ela está vulnerável às vezes, né? Porque também a nossa vulnerabilidade dura meio dia, né? Dali a pouco a gente... tá bom, o que nós vamos fazer agora? Esquece da vulnerabilidade. Não, eu Vamos falo- dar um jeitinho. Eu falo que tem